Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama e tem informação importante sobre SAF, né? O Vasco conseguiu entrar num acordo com a Ferdi e vai poder registrar a Vasco SAF, né, na Federação Carioca de Futebol, um passo importante, né, para o Vasco finalizar aí essa transição, né, do Vasco Associativo para Vasco SAF e receber ali os recursos da 777. Vamos falar também sobre Vasco e Guarani, partida que será na próxima quarta, mas os ingressos já estão esgotados, né? Como já era de se esperar, né? Em um dia a torcida do Vasco esgotou os ingressos disponíveis para o jogo contra o Guarani. Vamos falar também sobre Sampaoli, técnico que teve aí o seu nome ventilado no Vasco nos últimos dias, mas aparentemente não é um nome que agrada a 777. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Tamo junto e rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Favibet. Lá na Favibet, além das apostas esportivas, existe outras formas de você jogar. E uma dessas formas é o jogo onde você é um piloto de avião e você pode ganhar dinheiro jogando, isso mesmo. Ó, eu vou simular aqui o jogo para você ver. Já vou abrir aqui, vai estar aparecendo na tela. Bom, eu faço aqui a minha aposta e sou aqui o piloto do avião, né? Enquanto o avião está subindo, eu escolho um momento ali para eu parar o jogo. Eu tenho que parar antes, né, do avião cair. E aqui parei e consegui ali aumentar, né, o dinheiro que eu apostei. Então é fácil jogar e se divertir na Favibet. E tem um presente para você aqui do canal Machão da Gama. No comentário fixado tem um link e você fazendo o seu cadastro e um depósito, o seu valor vai dobrar. Tem um bônus para você na Favibet. Tudo explicadinho aqui no comentário fixado. E como eu disse, 100% de bônus no seu primeiro depósito. Favibet, o link está no comentário fixado. Bom, e a gente começa falando aqui de Vasco e Guarani, né? Partida que será na próxima quarta-feira. O Vasco ainda tem o seu compromisso fora de casa no domingo contra o Bahia. Jogo importantíssimo, né? Um jogo que tem que ser encarado aí como uma final de campeonato, né? Contra os baianos no domingo. Mas o Vasco começou a vender hoje, às 10 da manhã, os ingressos para a partida contra o Guarani, que será realizado na próxima quarta-feira, dia 31, em São Januário, às 7 horas da noite. E como já era esperado, né, em poucas horas de venda, a torcida do Vasco, mais uma vez, esgotou todos os ingressos. A carga disponibilizada pelo Vasco foi de 22 mil ingressos e todos estão esgotados. Todos os setores: social, arquibancada e setor VIP. Bom, mais uma vez a torcida do Vasco demonstrando, né, todo o seu amor e todo o seu apoio incondicional a esse time. E a torcida entendeu que realmente, cara, vai ter que carregar o time no colo, vai ter que fazer a diferença dentro de São Januário. O Vasco tem aí seus compromissos em casa, tem que conseguir pontuar, vencer todos os jogos dentro de casa. E com a ajuda do torcedor vai ser fundamental, né? Então São Januário vai jogar junto, como vem jogando, né, durante toda a temporada. Um dos grandes responsáveis pelo Vasco tá aí no G4 ainda é São Januário lotado, é a torcida do Vasco que pegou realmente esse time, abraçou esse time e consegue fazer no Rio de Janeiro o Vasco uma equipe muito forte. O Vasco não perdeu nenhum jogo, né, como mandante nesse Campeonato Brasileiro Série B. Isso é um diferencial importantíssimo. Tem que conseguir ajustar fora de casa, né? Começar a vencer fora de casa, pontuar fora de casa, que aí consegue garantir o acesso. Em casa, o Vasco, com o apoio da sua torcida, jogando junto, está conseguindo os resultados. Enfim, na próxima quarta-feira, ingressos esgotados para Vasco e Guarani na Colina Histórica. Bom, e vamos mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre um jogador do Vasco que se apresentou hoje no seu novo clube. O MT foi apresentado pelo Santa Clara de Portugal, está aparecendo aí a publicação. O MT vai jogar no futebol português. O pessoal do Santa Clara
apresentou ali o MT empolgado, né? O perfil oficial parecia que estava empolgado com a chegada do MT, um jogador que foi adquirido pelo Vasco aí na temporada de 2021, mas que não conseguiu, né, desenvolver o seu futebol. Teve alguns problemas extracampo, de comportamento, a torcida pegou bastante no pé e o MT não conseguiu dar o retorno técnico esperado, né, quando o Vasco adquiriu ele junto ao Volta Redonda. Tomara que agora lá em outro país, outra cultura, jogando lá no futebol português, ele consiga se desenvolver e aí seja negociado, né, para o Vasco pelo menos conseguir recuperar o dinheiro que investiu no MT. Boa sorte aí no MT, que agora é jogador do Santa Clara de Portugal por empréstimo. Bom, e vamos falar agora aqui de Sampaoli, né? O técnico Jorge Sampaoli, multicampeão aí, muito badalado, né? Um treinador que sempre é muito badalado e especulado aqui nos grandes clubes do futebol brasileiro. E desde que o Sampaoli deu algumas declarações, dando a entender que ele quer retornar ao futebol brasileiro, ele que tem residência, né, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tem residência em Búzios também, então quer morar no Rio de Janeiro, né, quer ficar na cidade, então ali deu alguns indícios, né, de que quer retornar ao futebol brasileiro e que seria de bom grado, né, trabalhar na cidade do Rio. Bom, informação aqui do canal Atenção Vascaínos, lá do site do canal Atenção Vascaínos. Segundo o Atenção Vascaínos, Sampaoli não será treinador do Vasco pelo perfil complicado e contestador que tem. Em recentes trabalhos, ele acumulou alguns problemas, né, no Santos, no Atlético Mineiro, e isso acaba afastando, né? O Vasco ainda tem um CT muito carente, que precisa passar por reformas, e o Jorge Sampaoli, que reclamava lá da Cidade do Galo, né, que é o CT mais moderno do Brasil, arrumava sempre uma quizumba lá, reclamava de falta de estrutura, etc e tal. Imagina no CT do Vasco, que ainda é muito precário. Vai ter reforma, né, mas a reforma não é de uma hora para outra. Então, o perfil do Sampaoli é um perfil que, para o Vasco, neste momento, a coisa acaba não se encaixando. É a visão das pessoas do Vasco sobre esse assunto. Então, segundo informações aqui do canal Atenção Vascaínos, neste momento o assunto Sampaoli não existe no Vasco da Gama. O foco do Vasco neste momento é dar moral, é poder dar tranquilidade ao treinador interino Emílio Faro e ao grupo do Vasco, né, que busca uma vaga na Série A em 2023. E cara, eu realmente acho que nesse momento o Vasco não tem que pensar em 2023 agora. O Vasco tem que garantir o seu 2022. O Vasco tem que garantir o seu acesso, tem que focar todas as suas energias, todas as suas forças em dar, enfim, em dar condições de trabalho para esse elenco, né, que não pode contratar mais ninguém. Então é esse time, é esse treinador, bem possivelmente até o final, que vai levar o Vasco até o final da temporada. Então tem que dar ali todas as condições de trabalho para que esse grupo possa colocar o Vasco na Série A de 2023. Depois, terminando a temporada, o Vasco com acesso garantido, aí sim, aí começa a falar em Vojvoda, aí começa a falar em Sampaoli, em Bielsa, a montar um projeto, etc e tal. Não dá para o Vasco começar a montar um projeto para 2023 se nesse momento a gente não pode afirmar que o Vasco vai jogar a Série A de 2023. O Vasco tem que garantir o seu acesso. Foco total em garantir o acesso primeiro. Depois pensa em treinador para 2023. Quero saber se você concorda comigo. Deixa aqui a sua opinião. Se você discorda também, pode deixar a sua opinião. Fala, não, Juninho, tem que começar a planejar 2023 logo. Mas quero a sua opinião. Na minha visão, o Vasco primeiro tem que se preocupar em garantir o acesso. Depois, pensa aí em 2023. Bom, uma última informação aqui para encerrar esse vídeo. Informação importantíssima, né? Sobre Vasco SAF e Ferj, né? O Vasco que foi impedido pela Ferj de registrar a Vasco SAF na Federação Carioca por conta de uma dívida de cerca de 7 milhões que o Vasco tem com a federação. Bom, o Vasco conseguiu entrar num acordo ali com a Federação do Rio de Janeiro. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, compareceu à Federação de Futebol do Rio de Janeiro nessa quarta-feira para formalizar o acordo já acertado com a entidade para o pagamento de uma dívida que atrasa o registro da Vasco SAF. Um documento entre as partes deixará combinado que, após fazer o registro da empresa e receber o aporte de 120 milhões a 777, o Vasco quitará a dívida imediatamente. O valor dessa dívida hoje é de 6 milhões e 800 mil reais. Com esse imbróglio resolvido, o Vasco terá a empresa registrada e poderá finalmente receber ali
os ativos da 777 de forma oficial. Bom, então a situação com a Ferj, um passo importante foi dado, né? Foi resolvido. Agora o Vasco vai poder registrar a Vasco SAF na federação e depois fazer o registro também na CBF. Surgiu ali a informação que o Vasco também tem uma dívida com a CBF, mas não sei se a CBF também vai querer fazer com que impedir, né, que o Vasco registre a SAF lá. A informação dada pelo Vasco é que essa situação já estava conversada, né, e combinada com a CBF. Vamos aguardar, mas com a Ferj o Vasco conseguiu resolver. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!